Lucas capítulo 3, nós leremos a partir do verso 1 até ao verso 20. Assim diz a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda, sobre todas as de lançar João no cárcere. Amém. Oremos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. Aqui está a Tua palavra e rogamos que o Teu Espírito que a inspirou, que habita em nós, que está aqui entre nós, venha, ó Deus, a fazer calar o nosso coração, confrontar a nossa alma, expor a nossa vida diante do Teu trono e levar-nos, ó Deus, ao quebrantamento, ao genuíno arrependimento. Ajuda-nos, ó Deus, a verificar se de fato a nossa vida manifesta os frutos do arrependimento que são exigidos de todo aquele, ó Deus, que quer receber do Senhor a certeza do perdão e da salvação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando Deus decretou na eternidade salvar um povo para o louvor da sua glória, Ele não decretou apenas o fim, mas os meios para alcançar esse fim. E Deus decretou todas as coisas que devem acontecer e estabeleceu para que elas acontecessem dentro de uma ordem moral. Há, portanto, uma ordem moral no universo, uma ordem que procede do caráter de Deus e segundo a qual todas as coisas devem acontecer.
Deus mesmo, quando decretou que tudo o que vai acontecer, que aconteceu e que está acontecendo, tudo o que ele decretou para acontecer, ele decretou para acontecer dentro de uma ordem, de uma lei de causa e efeito. Por isso nós consideramos que, embora Deus seja a causa primeira de todas as coisas, ele também estabeleceu uma ordem moral pela qual causas secundárias pudessem levar esses acontecimentos ao propósito que Deus para eles ordenou. Então existe uma ordem moral que procede do caráter de Deus, segundo a qual todas as coisas devem acontecer. Portanto, meus irmãos, embora seja verdadeiro dizer que aqueles que Deus escolheu na eternidade para salvação serão certamente salvos, é igualmente verdadeiro que nenhum deles será salvo sem que haja conversão. Conversão faz parte dos decretos de Deus e está em acordo e está posto de maneira consistente com o seu caráter santo. Por isso podemos concordar com o comentarista Don Kistler, que diz o seguinte: o tema mais crucial com o qual a mente e o coração humano podem se ocupar está ligado com a questão de como pode o pecador se tornar justo diante de Deus. Essa é a pergunta que o Evangelho responde. E nós temos tratado dela na exposição de Romanos todas as quartas-feiras. Como o pecador pode se tornar justo diante de Deus? Todos os que têm se apegado à fé bíblica e apostólica concordam que a única base de aceitação dos pecadores por Deus está incluída na obra do homem-Deus, Jesus Cristo, aquele que levou os pecados do seu povo como substituto dele e adquiriu a justiça perfeita como fruto de sua vida, morte e ressurreição. Entretanto, prossegue Don Kistler, as Escrituras deixam bem claro que ninguém chega a possuir a justiça operada por Cristo, exceto através da total conversão a Deus. O que a palavra de Deus diz? A verdadeira conversão, conclui Don Kistler, compreende a área na qual há grande confusão e terrível engano em nossos dias. Sim, mesmo entre os evangélicos que são esclarecidos na questão do fundamento da aceitação do pecador por Deus. Então, meus irmãos, é nessa perspectiva da ordem moral, segundo a qual todas as coisas devem acontecer, que se insere o ministério e a pregação de João Batista. Conforme a profecia de Isaías, lá em Isaías capítulo 40, desde o verso 1, o Senhor viria para salvar o seu povo, e com a sua vinda toda a carne veria a glória de Deus, sendo isto fato e irrevogável, Deus viria à terra. Porém, o caminho para a vinda do Senhor, estabelecido na própria profecia, precisava ser preparado. Era preciso que o povo estivesse preparado para que fosse beneficiado e não destruído pela vinda do Senhor. Quando Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 3 ao 5, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo o vereda nosso Deus, todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os caminhos escabrosos serão aplanados. Ele está se referindo, usando a figura do deserto para descrever o coração do povo que estava em uma condição de afastamento de Deus, de aridez, de ausência de vida. Esse coração precisava ser convertido ao Senhor. E a mensagem, meus irmãos, que prepara o caminho para a chegada do Rei é nada menos do que o Evangelho que Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 9, verso 35, chama de Evangelho do Reino, que Marcos chama Evangelho de Deus e Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Este Evangelho é o conteúdo da pregação de João, que também é um modelo para nós como igreja de Cristo. É um modelo para nós que, como igreja de Cristo, devemos pregar ao mundo. Sem este evangelho, sem crer nesse evangelho, sem se converter, nenhum homem verá a glória, a salvação de Deus. E todos aqueles que Deus decretou salvar, todos eles passarão por esse processo de conversão. Nós já sabemos, meus irmãos,
que, segundo a palavra de Deus, o caminho do Senhor havia de ser preparado. E já conhecemos essa figura porque já a explicamos, mas queremos relembrar. A figura que tanto Isaías como Lucas, citando Isaías, usam aqui de preparar o caminho, era o costume que na antiguidade tinham os reis de quando iam visitar uma cidade longínqua que pertencia ao seu reino, e o caminho para essa cidade não tinha vias abertas ou estava muito pedregoso, íngreme, tortuoso. O rei normalmente enviava os seus engenheiros para fazer uma espécie de terraplenagem. Se tivesse algum tipo de depressão, de vale, de buraco, eles deveriam aterrar. Se tivessem montes, morros, eles deveriam arrasar, deveriam tornar raso. Alguma coisa tortuosa precisava ser retificada. Os caminhos escabrosos, que são aqueles caminhos cheios de pedra, deveriam ser aplanados para que o rei pudesse passar. Aludindo a essa figura que o profeta Isaías então diz que a voz do que clama no deserto, que é a voz da profecia, precisa preparar o caminho do Senhor. E a mensagem que prepararia o caminho do Senhor é o Evangelho. Nós veremos aqui que o conteúdo da pregação de João Batista, embora ele estivesse pregando dentro do seu estilo, dentro daquilo que era necessidade do povo, é o mesmo conteúdo do Evangelho que como igreja devemos pregar. E é o mesmo conteúdo, é o mesmo Evangelho que Jesus pregou. E aqui é algo muito importante porque muitas pessoas têm uma visão da pregação de Jesus como assim, aquele que veio pregar o amor de Deus. Ué, pastor, mas Jesus não veio pregar o amor de Deus? Também. Ele veio pregar o Evangelho, mas o Evangelho não inclui apenas o amor de Deus. Ele fala do seu juízo também. E nem é possível apresentar esse amor de Deus sem primeiro apresentar o juízo. E é o que vemos aqui. E nós veremos no sermão, no conteúdo do sermão, na pregação de João, nesse texto que lemos, exatamente os dois aspectos da conversão, que são necessários para que seja uma conversão verdadeira. A conversão tem dois movimentos no coração e na vida do pecador. O primeiro movimento chama-se arrependimento. Arrependimento, grosso modo, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de rumo e consiste numa volta do pecado. E o segundo elemento é a fé. E a fé significa uma volta para Deus e para Cristo. Arrependimento e fé são os dois aspectos, os dois elementos da conversão. O título da nossa mensagem, ele vem da segunda frase do verso 4. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Como é que João preparou o caminho para a chegada de Jesus? Como foi que ele preparou esse caminho que no coração do povo estava escabroso, tortuoso, desértico, árido? Ele pregou o Evangelho. Então, essa é a proposição que nós queremos colocar. A mensagem que prepara o caminho para a chegada do rei é nada menos do que o Evangelho. E este Evangelho tem um propósito de levar à conversão. Contextualizando o nosso texto, Lucas situa o início do ministério de João Batista, conforme os primeiros versos, dentro de um contexto político e religioso. E ao citar os nomes aqui, nós não vamos falar de cada um deles, por questão de tempo, mas ele está indicando para quem leu, seus primeiros leitores sabiam quem eram esses homens. Ele claramente diz que quem são aqueles que governavam aquela região da Palestina. A Palestina foi, depois da morte de Herodes o Grande, foi dividida entre 4 tetrarquias. Uma tetrarquia era uma quarta parte daquela região que era governada por um desses homens que são mencionados. Tibério César era o imperador. No reinado de Tibério César, não era mais César Augusto, mas agora não era mais aquele do nascimento de Jesus. Agora já era um outro César, seu descendente. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Herodes
aqui é Herodes Antipas, não é mais Herodes o Grande, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Todos eles eram tiranos. Eles eram, em geral, tinham um nível ou outro de tirania. Possivelmente, você tem aí, é até difícil você dizer quem é mais tirano, mas talvez eu destacaria Pôncio Pilatos e Herodes Antipas. Talvez fossem os mais cruéis dentre eles. Mas eles tinham, então, esse domínio. Lucas, então, está apontando, na verdade, um contexto político de opressão sobre o povo, de corrupção, de briga pelo poder, de tirania. Então, era um momento de crise política em Israel. Mas não só crise política, era um momento de crise religiosa. Ele diz que eram sumos sacerdotes Anás e Caifás. Só era para ter um, mas havia dois. Porque havia uma luta, porque Anás era quem de fato mandava, mesmo que ele não era mais para ser, mas Caifás. Nós depois ainda vamos lá para frente entender um pouquinho isso. Não nessa mensagem, mas em outras mensagens. Então você tem uma crise política, uma crise religiosa, e foi nesse momento de crise que veio a palavra de Deus a João. Então, a primeira observação de Lucas é sobre quem governava politicamente a Palestina e quem liderava a religião de Jerusalém. E ao mencionar esses governantes que repartiam o governo naquela região, e os líderes religiosos pelo nome, Lucas está a nos apontar um momento crítico e decadente da história judaica, para a gente não entrar em detalhes, para não tomar muito tempo, apenas isso, um momento crítico e decadente na história judaica. Todos eram tiranos e eram conhecidos os seus leitores. E por um lado, meus irmãos, o aparecimento de João pregando no deserto é um momento para se celebrar. Este é o momento para se celebrar. Porque depois de 400 anos, o Senhor rompe o silêncio e reaviva a voz profética. Veio a voz de Deus a João. Veio a voz de Deus a João. Veio a palavra de Deus a João. Essa expressão, por 400 anos, nunca mais se tinha ouvido. Desde o último profeta, Malaquias. E agora a palavra de Deus vem de novo. Reaviva-se a voz da profecia. E o que dizia a profecia de Isaías? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E quando Lucas então estabelece esse rei, a figura desse rei, né, que tinha que tornar as estradas intransitáveis, em estradas transitáveis, ele está exatamente dizendo que João está cumprindo a palavra do Senhor. Aquela palavra dada por boca de Isaías atravessou os séculos. É como se o Espírito Santo, na verdade é isso que acontece, o Espírito Santo faz ressoar no coração de João a profecia de Isaías. A palavra de Deus atravessou 7 séculos e atingiu o coração do profeta que Deus enviou. Este é o poder da palavra de Deus. Ele ouve e ele atende a essa voz, voz do que clama no deserto. E o Espírito que inspirou aquela palavra é o mesmo Espírito que agora vem sobre João, desvenda os seus olhos, enche o seu coração e abre a sua boca para proclamar o Evangelho do Reino. Veja aqui o poder criativo, meus irmãos, que a palavra tem no decorrer dos anos. Aqui, mais uma vez, se cumpre o que no mesmo capítulo de Isaías foi anunciado. No capítulo 40, verso 3, está escrito: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Quando menos se espera, no momento mais negro, no momento mais crítico, quando a fé que Israel expressava no Senhor estava em crise, era uma fé árida, a religião de Israel estava falida, nesse momento de trevas, a palavra do Senhor se cumpre. O povo é erva, o povo como a erva, a sua
a sua vitalidade murcha, seca-se a erva, cai a sua flor. O povo é erva. Isaías falou isso no capítulo 40, se você olhar. A partir do versículo 6. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. O povo, em algum momento, pode ficar como amortecido, pode viver momentos tenebrosos, pode viver momentos de apostasia, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e no tempo de Deus, a palavra de Deus vai produzir frutos e reavivar o seu povo. Essa é uma palavra de esperança para nós, queridos. Porque nos momentos mais críticos nós precisamos continuar confiando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus, porque mesmo nos momentos mais negros, quando menos esperamos, a palavra de Deus tem poder de reavivar, de despertar, de converter, de reanimar o seu povo. Louvado seja Deus por isso. Essa é a primeira grande mensagem que nós temos aqui. Mas prossigamos. Em que consiste o evangelho pregado por João Batista? Nós podemos destacar na pregação de João Batista 3 elementos essenciais do evangelho. 3 elementos que são essenciais na pregação do evangelho de João Batista. Primeiro, nós vamos perceber aqui que João, antes de tudo, pregou um evangelho segundo as Escrituras. Embora seja a voz profética a se levantar, uma nova voz profética, embora esse profetizar fosse ainda nos moldes do contexto bíblico em que a palavra de Deus vem diretamente ao profeta, como um enchimento do Espírito Santo, numa manifestação imediata por meio dele, essa voz profética não é distinta, não é contrária, não está fora do que já estava escrito. Pelo contrário, ela vem cumprindo o que está escrito. Este é o primeiro aspecto do evangelho pregado por João. É isso que Lucas destaca. Ele diz que veio a palavra de Deus a João, na parte B do verso 2, filho de Zacarias, onde? No deserto. Porque o que a palavra de Deus havia dito? Voz do que clama no deserto. O lugar, a região geográfica era um emblema daquilo que estava no coração do povo. O coração do povo estava em deserto. Mas Lucas faz questão de destacar que a palavra de Deus a João veio conforme está escrito. Ele não falou nada fora do que estava escrito. Mesmo quando ele vem trazer palavras novas, são novas aplicações das mesmas verdades que já estavam escritas. E isto estabelece o caráter infalível, permanente, inerrante, autoritativo das Escrituras. Conforme o que está escrito nas palavras do profeta Isaías. João segue até o estilo de João. Porque em Malaquias está escrito que Elias viria para converter o coração dos filhos de Israel. E a Bíblia diz, e o anjo disse para Zacarias no capítulo 1, que João viria no espírito e poder de Elias, ou seja, o seu ministério teria o mesmo estilo de Elias. Ele até se vestia como Elias. Eram vestes de couro, eram vestes era um cinto de couro. Ele comia mel silvestre e gafanhotos, tinha uma dieta rígida, nós vamos saber por quê. Mas ele se vestia de pele de camelo e cinto de couro. Ele tinha esse estilo. E nesse sentido, meus irmãos, então João prega o evangelho segundo as Escrituras. Ele não vai falar nada fora do que está nas Escrituras. O evangelho que converte o pecador é o evangelho segundo as Escrituras. Não é um evangelho segundo a ciência do momento, segundo a psicologia secular, segundo as regras e os métodos de marketing. Não é um evangelho segundo aquilo que agrada o povo. Ele tem que ser um evangelho segundo as Escrituras. Esse é o evangelho que devemos pregar. Em segundo lugar, meus irmãos, João pregou um evangelho chamando o povo ao arrependimento. Aqui temos o primeiro elemento da conversão. Ele chama o povo ao arrependimento. Eu queria que você fosse para
o que está escrito lá em Mateus capítulo 3, só para nós vermos o resumo da pregação de João, porque aqui diz assim, que João percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Claramente está dizendo aqui, ele pregou o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas Mateus descreve João no discurso direto. A palavra de Deus diz, capítulo 3, versos 1 e 2. Diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, veja, dizia pretérito imperfeito, ele repetiu isso várias vezes. Isso aqui é um resumo, obviamente, da sua pregação. Qual era a manchete no Jornal de Deus? Qual era a palavra? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Essa é a palavra dele. Ele chamava o povo ao arrependimento. E no verso 4 está então como ele se vestia, não é? Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então, voltando para Lucas, essa é a primeira tônica. João está chamando o povo ao arrependimento. E aquele batismo ministrado por João, ele simbolizava o arrependimento do povo. Os judeus, eles eram muito de expressar os seus sentimentos por atos externos. Ele era muito concreto na expressão dos seus sentimentos. E o batismo simbolizava o arrependimento. Algumas verdades sobre o arrependimento nos são ensinadas aqui. E a primeira verdade é que arrependimento é uma necessidade de todos. Dizia a todos, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Todos precisam se arrepender. Há algumas pessoas que acham que não tem que se arrepender. Aliás, hoje é moda dizer, olha, eu sei que eu cometi erros, mas eu não me arrependo dos meus erros, porque os meus erros me fizeram crescer. A Bíblia diz, todos precisam se arrepender. O arrependimento é fundamental, é necessário, é obrigatório, é indispensável à salvação e à justificação. E você, por mais que você faça o bem, você é um pecador e precisa se arrepender. Dizia a todos, arrependei-vos. Na verdade, queridos, o Senhor Jesus vai falar a mesma mensagem. Muita gente gosta desse Jesus, paz e amor, né? E Jesus, de fato, veio revelar o amor de Deus. Na sua primeira vinda, sua primeira função era manifestar o amor de Deus, era morrer pelos pecadores. Mas a Bíblia fala da sua segunda vinda, quando ele virá para julgar vivos e mortos. E o próprio Jesus, no capítulo 7 de Lucas, eu quero que você abra lá. Desculpe, no capítulo 13. Eu quero que você leia versículo 13b e versículo 5b. Como um refrão, Jesus está ensinando. Jesus está tratando aqui de duas calamidades. Uma calamidade natural e uma calamidade vinda da maldade humana. A primeira calamidade era vinda da maldade humana. Lembra do Pilatos, que era um dos tetrarcas? Um dia, os judeus que estavam sacrificando, era muito comum haver revoltas dos judeus, eles nunca engoliram o domínio romano. E numa dessas pequenas revoltas, Pilatos invadiu Jerusalém, entrou no templo e matou os judeus que ali sacrificavam, cultuavam, de tal maneira que o sangue deles se misturou com o sangue de seus sacrifícios. E alguns mencionaram isso a Jesus, e olha o que ele diz: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem padecido estas coisas? Jesus está aqui tratando um problema teológico. Vocês acham que aqueles que sofrem calamidades, que sofrem crueldades dos homens, são mais pecadores do que os que escapam ilesos? Ele diz, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus está dizendo, aquele que veio revelar o amor de Deus, está dizendo isso. E no verso 5,
E do verso 4 ele cita, acrescenta uma outra calamidade natural: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, se todavia não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Arrependimento é uma necessidade de todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso a chamada ao arrependimento é para todos, ricos e pobres, feios e belos, religiosos e não religiosos. Existe uma ideologia que diz e que ensina que o pobre é virtuoso. Inclusive, ele está dispensado de praticar a justiça, ele pode praticar pequenos furtos, ele pode praticar qualquer coisa e qualquer ato de violência, porque afinal ele é um oprimido. A palavra de Deus diz: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não importa quão bom você se ache, arrependimento é uma necessidade para todos. E observe que no verso 7, a repreensão de João é dirigida às multidões. E o verbo está no pretérito imperfeito, porque ele disse isso várias vezes. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizados. O que ele dizia? Raça de víboras. Você imagina se o pastor Marcos se virasse para o seu auditório e falasse isso. E veja, Mateus registra João falando aos fariseus. O seu relato é verdadeiro, mas os evangelhos não incluem tudo o que Jesus falou. Cada um deles tem um retrato, e algum deles repete o que o outro fala, e algum deles fala algo que o outro não fala, e tudo o que eles falam é verdadeiro. E Lucas está dizendo que não apenas aos fariseus, mas a todas as multidões, João trazia essa palavra dura: raça de víboras. Já imaginaram se eu chegasse para vocês e falasse assim diretamente: raça de víboras? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sabe qual é a figura aqui? Quando tem aqueles incêndios, como acontece em época de seca aqui na região, é normal que os animais fujam. E a imagem aqui é de cobras fugindo do incêndio, tentando escapar do fogo. Ele está dizendo: vocês são como cobras venenosas, como serpentes peçonhentas, tentando escapar de um fogo do qual ninguém pode escapar. Veja que palavra dura de João. E aqui então nós anunciamos o segundo aspecto dentro desse primeiro ponto do arrependimento. O arrependimento é a necessidade de todos, mas o verdadeiro arrependimento é demonstrado pelos frutos. Por que João fala estas coisas? João percebeu que muitos dos que se batizavam não tinham coração verdadeiramente arrependido. Eles estavam apenas cumprindo o ritual. Olha, João está dizendo que o rei vem, que o Messias vem, e que nós temos que nos batizar, simbolizando o nosso arrependimento. A promessa é para nós, porque nós somos filhos de Abraão, e eles achavam que tinham direito, por serem filhos de Abraão. E eles iam então e se arrependiam, até os fariseus, porque os fariseus tinham que mostrar que eram piedosos. Mas não eram só os fariseus os hipócritas, porque João está falando a todos. Então o que ele está dizendo, meus irmãos, é que ele está vendo é que muitos não tinham um coração verdadeiramente arrependido. O arrependimento envolve a personalidade total. Ele abrange não apenas os sentimentos, mas também o intelecto e a vontade, que impulsiona a conduta. E o verdadeiro arrependimento produz uma vida que caminha em uma nova direção, a direção da vontade de Deus. Veja aqui, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, veja aqui o modelo de pregação desse que Deus declarou que era muito mais do que um profeta. Nós veremos em Lucas 7, Jesus pregando o único sermão de homenagem. É claro que ele prega esse sermão para fazer uma aplicação que chame a atenção para a glória de Deus e para o reino de Deus. Mas Jesus elogia esse homem do início ao fim. Está lá em Lucas 7. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, porque João era magro, comia só mel e gafanhoto, imagine. Era um palito. Para vocês é um caniço, né? Ele falando, eu imagino ele gesticulando e falando, magrinho.
Que saístes a ver? Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, Jesus falando. Eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este homem que Jesus, cujo ministério Jesus legitima, cujo ministério Jesus elogia, que Jesus fala lá em João, que ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por um tempo vos alegrar com sua luz. Jesus fala essas coisas bonitas de João. Qual é o modelo dele? Se Jesus o elogia, então o modelo dele vale para nós. Qual é o modelo desse profeta? Qual é o modelo da sua pregação? Primeiro, ele não bajula ninguém. Ele não prega para levantar a autoestima de ninguém. Ele não faz apelo a ninguém. Venha, venha, olha, e coloca uma música, e faz um apelo aqui. Ele não faz apelos. Observe que o apelo parte do povo, não dele. Ele não bajula ninguém, ele não faz apelos, ele nem sequer elogia aqueles que vêm para ser batizados, dizendo, muito bem, parabéns por se arrepender, que bom ter você aqui, ou coisas do tipo. Deus te ama, e coisas do tipo. Veja, você imagine, eu estou indo para me batizar. Ele diz, olha, se você receber batismo de arrependimento, você estará preparado, você verá a salvação de Deus, as promessas de Isaías se cumprirão, e eu estou lá para me arrependendo, e o sujeito vira para mim e diz, você faz parte de uma raça de víboras. O seu evangelho é totalmente, politicamente incorreto. João certamente seria cancelado na maioria das igrejas. Talvez inclusive na nossa. Ele não bajula ninguém, irmãos. Ele conclama a multidão ao arrependimento, notificando-os quanto ao juízo divino, mas não negocia de nenhum modo a mensagem do Evangelho, tornando-a mais palatável, mais amena, mais politicamente correta. Pelo contrário, para aqueles que vêm, o que é que João faz? Ele aumenta a pressão, ele sobe ainda mais o tom contra aqueles que vinham para ser batizados. Ele os chama de raça de víboras. E ele continua, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não comeceis a dizer, entre vós mesmos temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí ele usa outra figura e também já está posto o machado à raiz das árvores. Veja que pregação dura. Veja, o machado não está no tronco, ele está posto à raiz. O que é que vai acontecer se uma árvore é arrancada pela raiz? Vai morrer. Toda árvore que produz bom fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Para que o povo se arrependesse, meus irmãos, era necessário declarar, proclamar, anunciar o juízo de Deus. E precisamos dizer, meus irmãos, que o que João faz aqui não é um juízo de valor leviano. Ele não fala isto a esmo. Sendo profeta, Deus certamente lhe revelou o coração insincero da maioria, como fez os profetas do passado. E certamente aqueles que vinham, eram multidões que vinham para ser batizados, havia conversa entre eles, e ele ouvia a conversa deles. Olha, nós somos filhos de Abraão, nós estamos aqui para nos batizar, porque nós temos direito à promessa, nós somos filhos do nosso pai Abraão, nós recebemos toda a herança da promessa. João não está fazendo juízo de valor. Deus revelou o coração insincero da maioria. Deus sempre fez isso, não é? Com os profetas do passado. A Moisés, por exemplo, meus irmãos, Deus revelou um cântico que antecipou a rebeldia futura de Israel à aliança. Em Deuteronômio 32, de 1 a 46, você não precisa abrir lá, só estou mencionando, caso você queira anotar. Nós temos um cântico de Moisés, no qual ele antecipa a rebeldia do povo de Israel, que aconteceria depois que ele morresse. Que despedida, meus irmãos. Essa é a despedida de Moisés. A Isaías, o Senhor advertiu de que sua mensagem endureceria o coração do povo, lá em Isaías 6, de 9 a 13. Isaías, a tua mensagem vai endurecer o coração do povo. E sabe qual era o conteúdo?
Vede, vede, mas não percebais, ouvi, ouvi, e não entendais. Esse era o conteúdo da mensagem. Ou seja, ele não só pregava que o povo tinha que se arrepender, mas dizia, vocês são duros de coração, vocês querem saber? Vocês não vão se converter, vocês vão se endurecer ainda mais. Essa é a mensagem. Nós poderíamos citar Jeremias, que é notificado que seu ministério enfrentaria oposição até mesmo de sua própria família. No capítulo 1, versos 18 e 19, e no capítulo 12, verso 6 de Jeremias. E Ezequiel, nós expomos Ezequiel no ano passado e vimos que ele é assegurado que ele vai profetizar a uma casa rebelde, por exemplo, em Ezequiel capítulo 2, versos 4 a 7. Ou seja, João está seguindo a linhagem profética, o estilo do ministério profético, o estilo da pregação bíblica, do evangelho bíblico. O evangelho bíblico tem que mostrar aos homens que eles são pecadores, estão debaixo do juízo de Deus, e ele tem que pressioná-los para que eles se arrependam. Mas esse arrependimento, ele precisa demonstrar fruto. E é isso que João está dizendo. Veja o que ele diz. Produzi, pois, verso 8, frutos de arrependimento. Produzi, pois, frutos de arrependimento. Irmãos, é preciso que se diga o que não é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Você pode ficar triste e se sentir culpado e ficar remoendo coisas que você fez errado. Mas se você está remoendo porque você está preocupado com o que vão falar, com o que vão pensar de você, se você está remoendo porque você, na verdade, está preocupado com as desvantagens, com as consequências do que você fez, com o que você vai sofrer por causa daquele erro que você cometeu, simplesmente, eu estou falando das consequências temporais, isso não é arrependimento. Se você simplesmente se autodeprecia, numa expressão de autopiedade genérica, daquela do tipo, eu sei que eu sou o mais errado da família, eu sei que eu não presto, eu sei que se eu sumir do mundo, ninguém vai sentir falta de mim, eu sei que eu estou sobrando. Quando você faz essas afirmações genéricas, essas afirmações são expressão de orgulho, de autopiedade e de falta de humildade. Elas não são arrependimento. O arrependimento não é apenas choro, embora ele possa incluir e deve incluir a tristeza. Mas essa tristeza tem que ser acompanhada de uma conduta que revele que de fato eu estou arrependido, eu preciso reconhecer o meu pecado pontualmente, especificamente, objetivamente, não genericamente. Eu preciso reparar o dano, se é possível, aquilo que eu causei, devolver o furtado. Eu preciso confessar e pedir perdão. Eu preciso aceitar e reconhecer o sacrifício de Jesus, que é suficiente. Eu preciso aceitar as consequências do meu pecado, sem reclamar, até mesmo as reações injustas ao meu pecado, porque elas são injustas da perspectiva dos homens, mas elas fazem parte do tratar de Deus na minha vida. Eu não posso lamentar mais o meu castigo do que o meu pecado. Muitas pessoas, quando pecam e sofrem a consequência disso, elas têm a síndrome de Caim. O que Caim disse quando Deus lhe anunciou o juízo? É tamanho o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. Ele deveria ter dito, é tamanho o meu pecado. Mas muitos crentes se concentram no seu castigo. Isso não é arrependimento. Arrependimento verdadeiro, ele é demonstrado pelos seus frutos. Você está arrependido? Produza frutos. Por isso que ele cita a árvore. Se você se diz arrependido, mas a sua vida não apresenta mudança,
Você não está arrependido. É claro que existe um momento inicial de conversão, aquela meia volta que você dá, pela qual você de fato muda de direção, mas um dos frutos do arrependimento é que aquele que de fato se arrependeu, ele está sempre pronto a reconhecer os seus pecados. Mas um segundo fato importante é que aquele que se arrependeu, ele começa a mudar de atitude, ele abandona o pecado. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não adianta você chora e aí cai, e chora e cai, no mesmo pecado, a vida inteira. Arrependimento envolve mudança. É claro que essa mudança na vida, no dia a dia, os frutos vão se demonstrando gradualmente. É claro que uns mostram mais frutos que outros, mais rapidamente que outros, mas tem que haver um fruto. E João, ele cita aqui, meus irmãos, é muito interessante porque João não faz apelos, as multidões é que vêm a ele. Ele não faz a oração da aceitação de Jesus, ou coisas do tipo. Ele simplesmente prega o evangelho, ele anuncia o juízo, ele notifica, ele concita o arrependimento, e as multidões é que vêm a ele. Veja, a sua pregação compunge o coração de muitos deles. No verso 10, então as multidões o interrogavam, ou seja, um após outro, muitos deles disseram: e agora o que nós vamos fazer? É assim que diz o arrependido. Ele não fica dizendo: ai, eu até queria me arrepender, mas o pastor não fez apelo, mas naquela noite o pastor não convidou, eu deu aquela vontade, sabe, mas eu voltei para casa e aconteceu isso e aquilo. Não, não. Ele terminou a sua pregação e aquelas pessoas que de fato estavam quebrantadas o procuraram, dizendo: o que a gente vai fazer? Nós reconhecemos, nós somos pecadores, o juízo de Deus está sobre nós, nós vamos ser arrancados, nós reconhecemos que estamos condenados e Deus tem razão em nos condenar, nós concordamos com Ele. E o que fazer, João? E aí, ele traz alguns exemplos simples que não esgotam todos os frutos do arrependimento. Ele traz algo muito simples. Ele diz: você demonstra, um dos frutos do arrependimento é a compaixão e a misericórdia. Quem tiver túnica, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Mas antes que alguém diga: ó, tá vendo? Arrependimento envolve justiça social. Primeiro, esse termo de justiça social é muito complicado. Justiça é justiça, irmãos, que tem aspectos sociais e tem aspectos morais. Então o sujeito pratica justiça social, mas a vida moral é podre. O mesmo João, ele é lançado no cárcere, é assim que termina o texto, sabe por quê? Porque ele denunciava o adultério de Herodes Antipas, que foi lá na casa do seu irmão Filipe, tomou a mulher dele, teve uma vida com a mulher dele, trouxe, casou-se com ela, e João dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, ele, é claro, ele denunciava as injustiças que tinham aspectos sociais, a falta de compaixão e de atos de misericórdia para com os pobres, a avareza que segurava riquezas enquanto via o irmão passar fome. Isso é pecado, sim, e eu preciso me arrepender se eu cometer esse pecado. Mas ele também repreendia aquele que adulterava. Porque muitos profetas dentro de igrejas cristãs hoje, eles denunciam a injustiça social, mas passam a mão na imoralidade sexual. Seja nas relações homossexuais, seja nas relações heterossexuais de fornicação, seja no adultério, seja em qualquer tipo de pornografia e imoralidade, eles passam a mão desde que denuncia a justiça social. O profeta de Deus tem que denunciar.
os pecados de caráter social e os pecados de caráter moral também. E aqui João está aplicando especificamente nesse caso as injustiças que estavam acontecendo por causa daqueles que tinham muito, mas não repartiam com quem tem. E algumas classes, Lucas cita algumas classes à guisa de exemplo, que essas classes, por causa da sua função, da sua atividade, elas tinham tentações a cometer certos pecados. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Quem eram os publicanos? O Império Romano tinha uma captação de impostos dos povos conquistados. E ele contratava filhos da terra para fazer essa cobrança. E ele dava a eles certa liberdade, desde que eles passassem o que era estipulado pelo império. O que daí eles cobrassem a mais era do bolso deles. Então, muitos desses publicanos, eles pegavam, e tinha um deles que era maioral. Deus vai falar, o Evangelho vai falar de um que era maioral, um dos maiorais dos publicanos. Ele não podia cobrar de todo mundo, ele contratava outros. E assim você tinha uma cadeia de exploração, e cada um embolsava. Os publicanos eram pessoas, eram fiscais do orçamento. Eles eram fiscais da Receita Federal, e eles desviavam dinheiro. A gente não tem isso aqui, né? Mas eles cobravam, né? Desviavam dinheiro, eles exploravam ainda mais os seus irmãos que já viviam sob a opressão do império. E como tem gente falando, clamando pela justiça social, mas que embolsa dinheiro? E não é só lá na Câmara Federal, no Senado Federal. Isso acontece, irmãos, nas repartições, nas rachadinhas. Em crente que pega dinheiro de deputado, pega 5 mil, devolve 4 mil e fica com 1.000 numa rachadinha. Tem crente que faz isso. João está dizendo: não cobrem mais do que o estipulado. Não embolsem dinheiro para vocês. Cobrem o preço justo. Não furtem. Mas vão também soldados. E os soldados, sobretudo os soldados romanos, eles, obviamente, eram soldados do regime dominador, eles podiam fazer o que quisessem. Eles podiam maltratar, eles podiam torturar. Eles podiam também, mancomunados com os publicanos, chacoalhar o sujeito até que o sujeito pagasse, usar de violência. E João diz: traz aí 3 pecados que os soldados podem cometer. A ninguém maltrateis. Não pratiquem mais abuso de autoridade. Não quero tiranizar o outro usando de violência desnecessária. Sim, meus irmãos, há uma força que precisa ser usada, mas ela é proporcional ao que se está enfrentando. Não é assim? Os policiais da polícia ostensiva, como é que eles enfrentam o povo? Geralmente é com armas chamadas de efeito moral. É claro que se vão enfrentar um bandido num determinado momento, num determinado local que ele está encastelado, ele não pode ir com flores. Mas há vamos combinar aqui, tem alguns policiais aqui, vamos combinar, a vontade que a gente tem é de descarregar raiva, né? Brigou com a mulher, aí pegou lá um bandido qualquer e desconta no bandido. João diz: não maltratem ninguém. Não usem da força desnecessariamente. Não deis denúncia falsa, porque alguns soldados, para ter dinheiro, ele disse: se você não me der dinheiro, eu vou te denunciar. É aquela mentalidade de miliciano. Ele diz: não deem denúncia falsa. Não coloquem no inquérito coisa que a pessoa não fez. Por mais que ela seja um bandido, só coloca o que ela fez. Não aceitem suborno. E contentai-vos com o vosso soldo. Estejam contentes com o que vocês ganham. Não se corrompam porque vocês ganham pouco. Veja, ele está aqui, à guisa de exemplo, citando algumas classes de pessoas que estavam lá. E isto inclui qualquer profissão,
quais são os pecados, quais são as tentações mais comuns da sua profissão. Se você se converteu a Cristo, você tem que abandonar essas coisas. Cada profissão tem suas tentações. Quais são as coisas que você é tentado a negociar onde você trabalha? Se você de fato se arrependeu, se você é convertido, você precisa abandonar. Você não pode praticar aquilo que os ímpios praticam. Então, primeiro elemento da pregação de João, ele pregou arrependimento. Em segundo lugar, João pregou o evangelho, não só chamando o povo ao arrependimento, mas ele pregou também o evangelho anunciando a Jesus. E esse é o foco, é o centro do evangelho. Veja dos versos 15 a 17. É muito interessante o que acontece, porque a pregação de João, irmãos, era forte. Era difícil para alguém, imagino que era difícil para alguém ouvir João e não ficar balançado, embora nem todos se converteram de fato. Aliás, a Bíblia diz que o próprio Herodes o ouvia de boa mente, gostava até de ouvi-lo. Gostava de ouvir a pregação de João, era alguma coisa que mexia com o coração, só não se converteu. Mas era aquele homem que pregava com poder, que as pessoas sentiam no coração, compungiam o seu coração. E de tal maneira a pregação de João impressionava, ele tinha tal unção que alguns começaram a pensar que ele era Jesus. Estando o povo na expectativa, diz o verso 15, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Olha que tentação para o pregador, né? É aquele pregador que começa a ter fama. Apesar da pregação dura, ele começa a arrebanhar multidões. E alguns estão achando que ele é o Cristo. Tem pregador que quando começa a ficar famoso, ele começa a se achar o Cristo. Ele não diz isso, mas ele se comporta como tal. Ele aceita a tietagem, ele chama os holofotes para si, ele rouba a cena. João não faz isso. Ele sabe que a pregação não é para chamar a atenção para ele. A pregação não é para chamar a atenção para a sua unção. Não era para chamar a atenção para a sua retórica, para o seu caráter, ainda que ele fosse um homem justo, como diz a Bíblia, e cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento, o que ele queria era chamar a atenção para Jesus. Todo mundo começou a pensar, será que ele não é o Cristo? Veja que coisa que Satanás faz aqui, né? Grande tentação, mas o que João faz? Disse a todos. Peraí, vocês estão entendendo errado. Eu não estou pregando a mim. Eu não sou o Cristo. Eu, na verdade, vos batizo com água. Pregador, irmãos, do Evangelho, que é fiel às Escrituras, ele sabe que ele não converte ninguém. Então ele não precisa apresentar como parte do seu currículo, olha, 1.500 pessoas se converteram a Cristo. Como é que você pode saber, numa multidão de 1.500 pessoas, vem à frente, que se converteram a Cristo? 1.500 foram salvos, ninguém sabe. Mas João, ele diz, olha, eu sei que a minha pregação em si não é capaz de converter, eu só posso aplicar água em vocês. Ele sabia que o genuíno evangelho, ele é produzido, ou ele é eficazmente aplicado ao coração do pecador, não pelo pregador, mas pelo Espírito Santo. O poder do evangelho não está na retórica do pregador, na justiça do pregador, na fidelidade do pregador. O poder do evangelho está no Espírito Santo, que aplica o Espírito de Cristo. Ele diz, eu só posso batizar com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Sabe o que ele está dizendo? Quem desatava a correia da sandália do seu senhor era o escravo mais ralé da casa. Tinha vários escravos. Escravidão era um pouco distinta da que nós conhecemos, mais próxima de nós. Tinha até um mordomo, que era um escravo, que tinha certa liberdade para administrar os bens do seu senhor. Tinha certa posição de honra. Tinha o pai da gogos, que era o escravo que era usado para instruir a criança, inclusive podendo espancar o filho do seu senhor.
Mas tinha aquele escravo que era ralé mesmo, que era só para desatar a correia da sandália, lavar os pés. João reconhece a sua indignidade. Essa é uma das características que nós devemos ter, irmãos. Que a virtude não está em nós, a atenção não deve ser chamada para nós. Ele diz, eu não sou digno de fazer o trabalho do escravo mais ralé, mais humilde para ele. Vocês não têm noção de quem ele é. Eu só batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João sabia que, embora ele tivesse que pregar o evangelho fielmente, só Jesus poderia conceder o Espírito Santo. E ele diz, olha, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele anuncia quem? Ele anuncia Jesus. Jesus é o que batiza com Espírito Santo e com fogo. E aqui eu quero trazer uma interpretação distinta da que muitos colocam. Eu não estou sozinho. Alguns colocam fogo e Espírito Santo como uma e a mesma coisa. Falando de fogo naquele sentido, né? Do fogo. Daquele fogo da emoção, daquele êxtase. Não. João está falando de dois batismos aqui. Jesus batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo. E são dois batismos distintos. O batismo com o Espírito Santo é um batismo de salvação. E não é para um grupo da igreja. Não é para uma elite que depois de muito tempo de oração e jejum recebe uma dose cavalar do Espírito Santo. Não. Isso é para todos aqueles a quem o Senhor Jesus há de salvar. O batismo com fogo, por outro lado, é um batismo de juízo. E o contexto mesmo diz, veja, ele de novo usa a palavra fogo, mas agora claramente no sentido de juízo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Sabe um dado curioso? Os 4 evangelistas mencionam que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Mas dos 4, apenas 2 usam o termo Espírito Santo e fogo, Mateus e Lucas. E esses 2 são os únicos que têm a continuação do discurso. Ele limpará a sua eira, ele recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Onde tem fogo, tem essa continuação. Marcos e João, que não tem a palavra fogo, só com o Espírito Santo, não tem essa continuação. E se precisa de mais um argumento, eu tenho um segundo argumento. Lá em Atos capítulo 1, do mesmo Lucas, quando Jesus fala apenas aos discípulos, que são todos convertidos, ele diz, João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e ele não menciona fogo. Além disso, culturalmente, fogo na Bíblia é normalmente sinônimo de juízo. Então, o que João está dizendo é que Jesus é o agente da salvação de Deus para aqueles que creem, para aqueles que se arrependem, e é o agente do juízo de Deus para aqueles que permanecem endurecidos. É isso que ele está dizendo. Ele vem para salvar, ele vem para julgar. Não sou eu. Não sou eu que salvo, não sou eu que julgo, mas eu tenho que pregar o evangelho que anuncia a salvação e anuncia o juízo. Ele está anunciando a Jesus. O verdadeiro evangelho tem que chamar os homens ao arrependimento, tem que apontar o pecado, tem que pressioná-los a entender o que é o verdadeiro arrependimento. E se você, meu amigo, minha amiga, que está aqui nessa noite, ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você acha que apenas vir à igreja ou ser filho de crente, porque alguns deles estavam dizendo, nós somos filhos de Abraão. Meu filho, eu quero lhe dizer, você precisa se arrepender. E você precisa crer em Jesus. Estes são os 2 elementos da pregação de João. Eu quero concluir. João pagou com a liberdade e mais tarde com a vida por sua fidelidade ao genuíno evangelho. O seu alvo nunca foi agradar a homens, nem ter uma vida confortável, que fica claro pelo tom da sua pregação. Muito menos quis o profeta chamar a atenção para si, como vemos em sua resposta àqueles que se achavam ou que achavam que ele poderia ser o Cristo. A sua maior ambição, ela é declarada em João 3,30 e deveria ser a ambição de todo cristão. Convém que ele cresça e que eu diminua.
foi isso que João falou. E nisso ele é um exemplo para nós. Mas, irmãos, ele não é o maior exemplo, ele é uma pálida figura do exemplo. O exemplo é aquele de quem ele não é digno de desatar as correias das sandálias. É Jesus. E é para ele que o verdadeiro evangelho aponta. Eu quero trazer aqui, meus irmãos, 3 aplicações para a nossa vida, além do que já foi aplicado aqui. Primeira delas, nós aprendemos aqui que o genuíno evangelho contém promessas e ameaças. Se você prega um evangelho que só tem promessas, ou crê no evangelho que só tem promessas, você não crê no genuíno evangelho. João claramente, ficou claro aqui, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus, veja, eu preciso anunciar não só que Jesus salva, mas que um dia ele limpará completamente a sua eira, ele recolherá o seu trigo no celeiro, mas ele vai queimar a palha, e o fogo em que ele vai queimar a palha é inextinguível. O evangelho contém promessas e ameaças. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se crerdes, tereis vida eterna. A alegria do perdão sempre é precedida pela tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento que a ninguém traz pesar. A promessa de salvação, portanto, é precedida pela denúncia do pecado, e o anúncio da graça é precedido pelo anúncio do juízo. Se você prega sobre o amor de Deus e sobre suas bênçãos, mas não denuncia o pecado, não anuncia o juízo aos impenitentes, você não está pregando o evangelho. Essa é a primeira grande lição nesta aplicação. Segunda lição, embora tenha desdobramentos coletivos e comunitários, a conversão é uma experiência e uma responsabilidade individual. Eu coloquei o embora aqui porque nós sabemos que há um aspecto coletivo da fé salvadora. Mas a genuína conversão é uma experiência individual, é uma responsabilidade individual. Filhos de crentes aqui, crianças, vocês não serão salvos pela fé que os seus pais têm. Eles podem pregar aquilo que eles creem, vocês são abençoados, mas a salvação não nos é transmitida por hereditariedade. É claro que nós sabemos que os filhos dos crentes são ricamente abençoados por crescerem debaixo de todas as bênçãos externas do pacto da graça, porque tendo nascido numa família da aliança e estando expostos desde a infância aos meios de graça, eles crescem ouvindo o evangelho e sob a sua influência. É inegável, meus irmãos, que do ponto de vista das causas instrumentais e secundárias, alguém que tem o evangelho mais presente em sua vida tem maior benefício. Isto reconhecemos, porém, eles de tal maneira não estão de tal maneira protegidos pela aliança que não precisem se converter pessoalmente a Cristo. Filhos, seu pai é crente, mas se você não se arrepender, você perecerá. Você precisa reconhecer que é um pecador, você precisa ter fé pessoal em Jesus, você precisa se converter a Ele. Você não será salvo pela fé dos seus pais, é individual, cada um prestará contas de si a Deus. Se não se converter, ainda tem mais. Você que é criado no evangelho, se você não se converter, a sua culpa é maior do que aqueles que nunca ouviram o evangelho ou não nasceram em lares cristãos. Porque embora os meios de graça sejam um importante instrumento do processo de conversão, eles não substituem a conversão em si. Portanto, crianças e jovens que me ouvem, a vocês eu deixo a advertência que mais tarde, nesse mesmo evangelho, fará Jesus aos seus ouvintes e que eu já citei. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, mesmo sendo filho de crente. É individual. Você já se converteu a Cristo? Menino, menina, que já me conhece ou que já me entende, você já
se converteu pessoalmente a Cristo? Você já chegou para Deus e disse: Senhor, eu sou um pecador, eu sei que eu estou caminhando para o inferno, eu sei que eu mereço o teu juízo, mas eu sei que Jesus morreu pelos pecadores. Você já entregou sua vida a Cristo? Não espere para amanhã. Arrependa-se hoje, converta-se hoje, creia em Jesus hoje, porque hoje é o dia da salvação. Em terceiro e último lugar, embora sejam expressão genuína do Evangelho e da profissão da fé salvadora, os sacramentos, os ritos e cerimônias que realizamos não substituem o arrependimento. Você recebeu o batismo, criança ou talvez adulto. Mas o batismo como tal, em si mesmo, não salva você. O batismo é um rito externo, é um sinal visível de uma graça invisível. E essa graça invisível, ela precisa ser manifestada na sua conduta. Não é que você é salvo pela sua conduta, mas é que o arrependimento sincero e a fé genuína, elas se demonstram numa conduta diferente. E você pode participar da ceia, tomar a ceia do Senhor, receber o batismo, ter um momento de confissão no culto. E, irmãos, prestem bem atenção, há muitos que por anos vão frequentar a igreja, alguns deles se tornarem membros, se batizarem, tomarem ceia, e o seu coração nunca será tocado pela graça interior. Eles estarão perdidos para sempre. E a minha pergunta a você, então: como está o seu coração, meu irmão, minha irmã? Eu deixo com você, por último, aquilo que está escrito em 2 Coríntios 13:5. Irmãos, salvação é dada de uma vez por todas. Mas a pergunta que você deve fazer é se você tem a fé salvadora. Examinai-vos a vós mesmos. Está escrito em 2 Coríntios 13:5. Se realmente estáis na fé, provai-vos, testai-vos, não se absolva tão prontamente, testai-vos, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Tu és bem-vindo aqui.